Fala galera, hoje nós vamos falar sobre Copa do Brasil. Quem será os times classificados, na minha opinião, para chegar às semifinais? Lembrando que o time que classificar para essa fase vai adquirir R$ 9.922.500. É um baita de um prêmio. Então, bora lá de palpite, pronto aqui para a gente poder errar todos. E logo de início, nós temos um clássico mineiro, Cruzeiro versus Atlético. O primeiro jogo sendo na Arena MRV e o segundo jogo no Mineirão. Esse, para mim, é o confronto mais difícil até aqui dessa Copa do Brasil, porque os times vivem momentos bem diferentes um do outro. O Cruzeiro segue muito bem no Campeonato Brasileiro e o Atlético não vem tão bem nessa competição. Porém, na Sul-Americana conseguiu uma classificação relativamente tranquila na Argentina, passou ali do Godoy Cruz. Então, para mim, é um confronto muito difícil. Por se tratar de um clássico, acaba que não tem favorito para nenhum dos lados. O Cruzeiro, na minha opinião, vive um momento melhor do que o momento do Atlético. Então, trazendo aqui primeiro os dados do Atlético para esse confronto, o Atlético já eliminou nas oitavas de final um grande adversário. Flamengo, que está vindo aí gigante em todas as competições, no Brasileirão, venceu aí nessa última rodada de 8-0 a equipe do Vitória e também passou de fase na Libertadores. O Atlético conseguiu eliminar o Flamengo, que também era um fortíssimo candidato a ganhar a Copa do Brasil. Então, no Brasileirão, o Atlético não saiu muito bem. Perdeu aí para o São Paulo, perdeu aí para o Grêmio, que não está numa boa fase, e empatou com o Vasco, que também não vive um grande momento. Mas, em contradição, na Copa Sul-Americana vem passando por uma boa fase. Qual será o Atlético que vai jogar contra o Cruzeiro? Esse que vive uma boa fase na Copa Sul-Americana, no mata-mata, que é importante, né? Pois a Copa do Brasil também é um mata-mata, ou esse Atlético morno, que não sabe direito o que quer nesse Brasileirão. E uma vantagem que se o Atlético quiser passar de fase em cima do Cruzeiro, tem o Hulk. Hulk, que desde quando chegou ao Atlético, o time que ele mais marcou gols foi contra o Cruzeiro. O Hulk disputou 12 partidas, 11 sendo como titular. Ele tem 6 vitórias em cima do Cruzeiro, 3 empates e 3 derrotas, fazendo 9 gols e contribuindo com 2 assistências. Então, se o Atlético quiser passar de fase, vai ter que contar muito com o Hulk ali dentro de campo. Já o Cruzeiro passou por um adversário um pouco mais fácil, um adversário de segunda divisão. Apesar do primeiro jogo ter sido ali um pouco mais disputado, ficando 0-0, o Cruzeiro, no jogo de volta, venceu o CRB por 2-0, passando assim de fase. E o Cruzeiro, depois que passou ali pelo CRB, viveu um momento de instabilidade. Perdeu um jogo contra o Santos dentro do Mineirão, empatou com o Mirassol e voltou a vencer em casa em cima do Inter, de 2-1. Mas o Cruzeiro também tem uma vantagem. Na Arena MRV, depois que ela foi inaugurada, o Cruzeiro venceu 2 vezes lá dentro, empatou uma vez e perdeu apenas uma vez. Mas, analisando friamente o momento de cada um dos clubes, apesar de ser um clássico, eu vejo o Cruzeiro como um grande favorito para passar de fase. Vive um momento melhor de uma forma geral do que o Atlético, e eu enxergo que o Cruzeiro vai passar de fase em cima do Atlético. Atlético Paranaense e Corinthians. Vamos primeiro falar do Atlético Paranaense. Rapaz, com todo respeito ao Atlético Paranaense, com todo respeito à torcida do Atlético Paranaense, a torcida do Furacão, mas eu vejo a classificação do Atlético para as quartas de final da Copa do Brasil como sorte. E por que eu falo isso? O Atlético Paranaense no jogo de volta, que perdia, porque perdeu o primeiro jogo de 2-1 contra o São Paulo, teve a sorte de ter um jogador do São Paulo, justamente o goleiro, expulso ali logo nos primeiros minutos desse confronto. Ou seja, o São Paulo ficou com 10 jogadores apenas. O Atlético Paranaense foi para cima, mas não conseguiu nem virar o jogo com um a menos. Fez ali o placar mínimo de 1-0 para poder ir para os pênaltis. E nos pênaltis passou ali em cima do São Paulo. Então, eu vejo que o Atlético Paranaense deu sorte.
conseguiu ter sorte, até porque Jandrei entrou ali para poder substituir o goleiro expulso do São Paulo e não fez uma boa partida. Pulou errado em basicamente todos os pênaltis para a equipe do São Paulo, bateu o pênalti e ainda errou. Então, o Atlético Paranaense eu vejo como uma sorte nessa competição. Pode passar pelo Corinthians, cara. Não estou falando que não tem as condições de passar pelo Corinthians, não. Tem totais condições, mas acho pouco improvável. E falando do Corinthians, que deixa um pouco na dúvida é como saber como o Corinthians vai enfrentar o Atlético Paranaense, como o Corinthians vai encarar essa competição da Copa do Brasil. Eu falo porque o Corinthians vem de uma fase muito ruim no Campeonato Brasileiro. Olha para você ver. O Corinthians perdeu de 2-1 do Juventude, perdeu de 2-1 também para o Bahia dentro de casa e chegou até a vencer o Vasco, mas num placar muito apertado, um placar de 3-2 lá em São Januário. Então, no Brasileirão, o Corinthians não passa pela sua melhor fase, mas eliminou na Copa do Brasil nada mais nada menos do que o Palmeiras, um time com um grande investimento, o seu maior rival. O Corinthians cresceu assim. Então, qual é o Corinthians que vai para cima do Atlético Paranaense? É esse Corinthians guerreiro, esse Corinthians com confiança, que mesmo sabendo que não tem o melhor elenco, vai para cima sem medo e vence os seus jogos na raça? Ou é aquele Corinthians morno, que deixa escapar pontos até fáceis ali no Brasileirão, mas joga sem ânimo? Qual é o Corinthians? Então, assim, abre-se até um espaço para que o Atlético Paranaense surpreenda e passe ali por cima do Corinthians. Mas o meu palpite é que o Corinthians passa para as quartas de final. Perdão, para a semifinal. Vamos falar agora um pouquinho de Vasco e Botafogo. Tem um ponto aqui que a gente pode comparar entre o jogo Cruzeiro e Atlético, porque é um clássico. Mas, cara, esse clássico para mim entre Vasco e Botafogo é um dos clássicos, por mais que eu até falei aqui, né, pode parecer um pouco contraditório, que clássico é clássico, acaba que não tem nenhum favoritismo. Sim, é verdade, o Vasco e Botafogo vivem momentos completamente diferentes na sua história. O Vasco aí já vem de anos, mais de uma década, sofrendo no futebol. E o Botafogo também estava sofrendo há alguns anos atrás, mas no último ano, nos últimos anos, na verdade, tem surpreendido e tem feito bons campeonatos. Ganhou aí é, Brasileirão e Libertadores no mesmo ano. Então, assim, por mais que seja um clássico, a vantagem que o Botafogo tem é por estar vivendo um grande momento. Olha só para você ver. Vou falar aqui um pouco primeiro do Botafogo. O Botafogo cometeu só um pequeno erro nesses últimos dias que antecedeu esse confronto aqui da Copa do Brasil. O Botafogo vem super bem no Brasileirão, venceu até aí um jogo de 5 gols, 5-0 ali em cima do Fortaleza fora de casa, mas o Botafogo perdeu para a LDU, um jogo que estava relativamente, não vou falar a palavra ganho, porque Libertadores é um jogo, é uma competição muito difícil, mas, cara, o Botafogo, que foi campeão do Brasileirão do ano passado, é o atual campeão da Libertadores, né? Porque ainda não saiu um novo campeão. Perder para a LDU, com o investimento que o Botafogo tem, com o segundo jogo horrível que o Botafogo fez, o LDU simplesmente encurralou o Botafogo ali no campo de defesa. Cara, é inaceitável. Mas aí a gente vai comparar com o Vasco. O Vasco que meteu 6-0 no Santos, um placar que ninguém imaginava, ninguém imaginava, nem o torcedor vascaíno acreditaria que o Vasco, nas condições que está, ia vencer o Santos por 6-0. Mas aí, passa alguns dias, o Vasco vai lá e perde para o Juventude de 2-0. Depois perde para o Corinthians de 3-2 dentro do seu próprio estádio, dentro do São Januário. Então, cara, o Vasco não me passa nenhuma segurança. Não acredito que vai passar pelo Botafogo. Pode passar, pode nos surpreender, assim como o Atlético Paranaense também, mas
trazendo o momento atual dos dois times, o Botafogo é muito favorito, cara. É muito favorito. Vou me contradizer aqui, porque clássico é clássico. Mas o Botafogo, poxa, se o Botafogo perder pro Vasco, coisa de maluco, cara. Coisa de maluco. Então eu acredito, com todo respeito ao Vasco, gosto bastante do Vasco, mas eu acho que dessa vez vai dar Botafogo, não tem jeito. Agora trazendo para o último confronto dessa competição, Bahia e Fluminense. Mais um jogo que eu vejo que está aqui, ó, pau a pau. É um jogo difícil, um jogo que vai ser decidido nos mínimos detalhes. Falando primeiro do Bahia, o Bahia vem por um momento muito bom, passa ali um jogo ou outro por algumas dificuldades, mas no geral o time do Bahia é um time muito bom. Passou ali pelo Retrô na última fase, teve um jogo complicado, 3-2 e 0-0 na volta, mas conseguiu a sua classificação. Só que o interessante é que logo depois, na rodada do Brasileirão, teve um jogo entre Bahia e Fluminense. E esse jogo ficou 3-3, que retrata um pouco disso que eu acabei de dizer para você. É um jogo, cara, que vai ser parelho. As duas equipes vêm muito bem, é um jogo complicado. E também, entre esse meio tempo aí de sorteio de Copa do Brasil, Brasileirão, o Bahia chegou a enfrentar o Ceará e se classificou para as finais, para a final, na verdade, da Copa do Nordeste. Então você percebe que o Bahia vem num momento muito bom. Não será nenhuma surpresa, acredito que para ninguém, se o Bahia passe de fase em cima do Fluminense. Já o Fluminense, ele tem, na minha opinião, uma certa vantagem, que eu vou falar logo em seguida. O Fluminense jogou a Copa Sul-Americana, fez uma fase de Copa Sul-Americana contra o América de Cali, para mim, muito fácil, foi muito tranquilo ali. E um destaque que eu vi jogando ali foi o Canóbio. O Canóbio, para mim, deitou nos dois jogos. Se ele for jogar esse jogo contra o Bahia, tem que ficar esperto, tem que ficar ligado, porque o Canóbio está jogando muito bem, ele é um jogador assim fora da curva. Eu queria ele, inclusive, no meu time. Mas o Fluminense vem de uma derrota aí para o Red Bull Bragantino na última rodada de 4-2. Mas eu acredito que o Fluminense vai passar de fase em cima do Bahia. E por que que eu acredito? Um pequeno ponto, um pequeno detalhe. O Fluminense tem uma carta na manga chamada Renato Gaúcho. Esse cara entende muito de mata-mata. Olha só para você ver. O Renato Gaúcho já ganhou a Libertadores com o Grêmio. O Renato Gaúcho já ganhou a Copa do Brasil, que é essa competição que o Fluminense vai disputar agora com o Grêmio. O Renato Gaúcho chegou, olha para você ver, nada mais nada menos do que a semifinal da Copa do Mundo de Clubes, deixando os gigantes para trás e fez ali uma Sul-Americana tranquila. Então, o Fluminense, por ter Renato Gaúcho ali no banco, comandando a equipe, rapaz, esse cara entende muito, 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 muito de mata-mata. Esse menino entende demais de mata-mata. Então, eu vejo o Fluminense passando de fase, apesar de ser um confronto difícil, um confronto que eu acho que vai ser decidido nos mínimos detalhes mesmo. Quem errar menos vai passar de fase. Eu ainda acho que o Fluminense vai passar de fase em cima do Bahia. Então, esses são os meus palpites. Estou aqui pronto para errar, mas quem sabe eu acerto um ou outro. Então, eu acredito que o Cruzeiro vai passar em cima do Atlético, o Atlético Mineiro. O Corinthians vai passar em cima do Atlético Paranaense. O Botafogo vai passar pelo Vasco e o Fluminense vai chegar à semifinal. E aí, qual que é os seus palpites? Você acha que eu tô maluco? Você acha que eu falei besteira? Qual que é a sua opinião? Você acha que quem vai passar de fase? Você concorda, discorda de mim? Deixa aí no comentário. Curte, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam aqui conhecer o VS Futebol Clube, esse projeto novo. E é isso. Seja bem-vindo. Esses são os meus palpites para a Copa do Brasil. Tamo junto. Valeu. É nóis.